No último encontro, nós falamos sobre os chakras e fizemos uma primeira parte no capítulo 4 do livro Enigmas da Desobsessão, do autor Jaider Rodrigues de Paula. E nós vimos como esse conhecimento, sabendo onde está os centros de absorção e de expansão de energia no espírito, principalmente no corpo material e no perispírito. Então nós vamos ver como poder está auxiliando a espiritualidade maior com relação aos tratamentos, à orientação, à doutrinação. Vimos que espíritos muitas vezes cristalizados no mal, cristalizados na ausência de sentimentos, basta que a gente trabalhe então no chakra cardíaco, que é o chakra do sentimento. Então são essas orientações que começam a ficar muito claro, muitas vezes essas atitudes das mãos espalmadas na parte frontal, era mais às vezes uma intuição recebida da espiritualidade maior. Então agora vem sendo revelado para todos nós o porquê, qual o sentido, o movimento das mãos, o movimento anti-horário, o porquê eles são realizados. E agora na segunda parte do capítulo, nós vamos entrar já nos tipos de espíritos, que esse capítulo é dedicado para aquelas... são os espíritos complexos de orientação, são mais difíceis. Então é atendimento a espíritos mais complexos em reuniões de desobsessão. Então começamos falando sobre os espíritos justiceiros. Que vêm ser esses espíritos justiceiros? Então Jaider, ele coloca da seguinte forma, eles chegam lá, dizem ser o braço da justiça no mundo espiritual. São muito loquazes, ou seja, tem uma boa falácia, uma boa desenvoltura nas comunicações sobre o termo justiça. Falam dos erros das vítimas como se tivessem um passado exemplar. Então se colocam muitas vezes até acima da própria lei. Sentem-se fora do contexto dos enganos humanos. Eles se julgam que eles não erram, que eles estão absolutamente corretos. E dentro desse contexto, esses tipos de espírito costumam aliciar espíritos que estão com ódio, com rancor, que querem vingança, e eles começam a vender esse tipo de serviço, esse auxiliar. Tudo isso em troca de quê? Em troca de favores. Grande parte desses favores a gente sabe que os espíritos que permanecem no plano terreno, que não querem ser acolhidos no mundo espiritual, nas colônias, eles necessitam de energias para se manterem. E aí é onde nós vamos chegar depois num ponto mais grave, que é o processo de vampirização. Então o que ocorre com esses espíritos é exatamente isso. Há uma absorção de energia desses súditos, é essa troca que eles fazem, e aí é um outro capítulo de estudo, que é de uma outra complexidade ainda bem maior. Ele cristaliza nas suas mentes em um ponto de vista. Tentam ser racionais nos seus discursos e conhecedores de técnicas de magnetização. É através dessas técnicas de magnetização, exatamente, que eles acabam aliciando esses espíritos que estão sedentos de vingança, com muito ódio, muita amargura, e também é a forma com que eles pegam o encarnado, mais desprevenido, o encarnado, que não se cuida, que não cuida da sua saúde espiritual, da sua conduta moral. Então ele fica com o campo praticamente aberto, propício para que esse tipo de espírito possa dominar e provocar os processos obsessivos, que pode começar de uma forma simples até se tornar uma forma complexa. Então o orientador deve deixá-los falar. O deixar falar é um momento de observação, onde nós vamos começar a identificar qual é aquele tipo de espírito, qual o propósito dele, qual o objetivo do que ele quer e
com essa base de conhecimento, nós vamos começar, então. Nesse momento é importante, inclusive, que o médium que está até antes da manifestação, ele informe, né, os sintomas, né, as percepções que ele está tendo. E até no início da manifestação, se ele ainda tiver condições de passar informações, é muito importante isso para que o grupo, né, unido possa então realizar um trabalho, né, com mais assertividade. O médium de sustentação, se ele está observando algo também, ele pode e deve, né, comunicar isso ao orientador. É dessa forma que o grupo vai estar coeso, né, num objetivo, né, de realizar o acolhimento fraterno. É comum que estejam sendo sustentados magneticamente, né, por um grupo externo. Então, o primeiro passo que o Jaider ele coloca é que nós temos que cortar esse elo que ele tem com o grupo externo, que faz essa sustentação magnética a ele. E como fazer isso? Nós já vimos, inclusive, né, no estudo passado, que o chakra frontal é o captor de essa sustentação magnética. Então é espalmar as mãos, por isso que muitos espíritos rebeldes, ele fala, né, tira a mão da minha cabeça. A primeira atitude dele é essa. Né? Não chega perto da minha cabeça. Porque ele sabe que ali a gente pode bloquear, né, as energias que o sustentam. Muitas vezes até as comunicações que ele recebe. Muitas vezes ele não é nem o líder do grupo lá fora, ele é simplesmente um teleguiado. E fazendo esse bloqueio, praticamente ele vai ficar desarticulado. Então é essa atitude que deve ter. E com preces e mentalizações, vamos mentalizando que está sendo, né, rompida, pode até ser, né, falado a ele, está sendo rompida a sua comunicação lá fora. Da mesma forma que você não pode ouvi-los ou receber as comunicações deles, também eles não te podem ouvir. É importante dar essa segurança para esse espírito manifestante, porque muitas vezes o receio dele é com o grupo que está lá fora. Então, quando ele se sente que fraquejar o grupo lá fora, ele fala, eles vão me massacrar agora, porque eu falhei aqui. Então, dá também essa segurança para ele que o grupo lá fora também não podem ouvi-lo. E dessa forma, aí começa-se o trabalho de acolhimento. Né? Algo em troca. Né? Dar a ele, né, o acolhimento. Obviamente, ele vai ser avisado, né, das atitudes, dos atos dele, tudo que nós semeamos nós vamos colher. Mas explicar para ele que a punição ela está intrínseca a nós mesmos. Que Deus não pune. Que Deus é puro amor. Em que momento, né, nenhum ele vai perceber uma atitude de punição. O que vai sempre ser pedido a ele é respeito e disciplina aos ambientes aos quais ele for conduzido e dirigido. Assim nós fazemos isso ainda de uma forma muito grosseira, mas são as leis humanas que nós temos que fazer isso no mundo terreno. Se nós não respeitarmos, né, as leis do trânsito, nós podemos ser penalizados. E tal a gravidade que cometemos, podemos entrar até num processo de reclusão. Então, se existe isso no campo terreno, né, no mundo espiritual, que é muito mais perfeito, obviamente que existe. E com muito mais perfeição. Né, e com muito mais o cumprimento. Porque aqui ainda a gente pode burlar. Pode, né, tentar ludibriar, enganar, mas lá não. E o que nunca vai ludibriar nada é a nossa consciência. E isso pode ser passado a ele. A nossa consciência. Tanto no momento que você estiver em condições, né, psíquicas, né, mentais, é que vai passar pelas provações. Há, inclusive, né, determinadas situações que a espiritualidade, a pessoa muitas vezes ela está com ânsia, aquele espírito está com ânsia de reencarnar. E está muitas vezes querendo já aquela aprovação. Porque
ela não se sente feliz. O espírito muito devedor no mundo espiritual, ele não tem felicidade. Porque incomoda aquilo, deixa aquela chaga. É como uma ferida, né, que não cicatriza. E aí muitas vezes ele implora para vir passar por aquela provação. Para reencarnar rápido e passar por... Ele escolhe aquela provação. E a espiritualidade sabedora, que muitas vezes ele não está em condições ainda, em estrutura espiritual para suportá-la, pede para ele postergar um pouco. Então, por isso que requer muitas vezes várias encarnações até que ele passe por essa provação final. Quem lê o livro Memórias de um Suicida vai ver que o Camilo, né, ele ficou por mais de 50 anos na colônia Maria de Nazaré, e muitos, né, que foram acolhidos no mesmo momento que ele, né, reencarnaram antes. Mas não nesse momento. Antecedendo a isso, ele esperou praticamente quase 300 anos para passar por uma das maiores provações para ele, que era a cegueira. E ele mesmo assim, depois de já ter passado, né, por várias encarnações antes, inclusive vivendo retido em calabouço, né, frio, fétido, isso tudo ele suportou, mas a cegueira não. Aí é onde ele veio cometer o suicídio. E às vezes ainda, né, parte para o mundo espiritual com revolta, com ódio, mas ele não reconhece, né, que há débitos, que a cegueira, né, ele estava simplesmente pagando um dos débitos, uma reparação de um erro do pretérito. Esses espíritos justiceiros também, ao sentir o desligamento, reagirá de diversa maneira. Primeiro, ele se sente inseguro, a insegurança, porque aquilo que o sustentava, que o mantinha, já não tem mais. Então ele vai denotar, né, vai ser transparente para nós um pouco, né, o temor. Ele vai demonstrar temor. Que agora ele está no meio que para ele é desconhecido. Há um grupo imenso de espíritos, né, que mantém a disciplina e a ordem. E há, né, toda aquela estrutura preparada. E ele se vê sozinho, e ele se sente apavorado. Então o orientador e também o médium nesse momento, todo o grupo, é o momento de mostrar para ele que ele está entre amigos. Pode ser um espírito muitas vezes renitente no mal, vai esbravejar, vai ameaçar. Mas se não entrarmos, né, nessa sintonia, ou seja, mostrarmos a ele outra face, né, ele vai serenar. E aí é onde, né, podemos trabalhar aonde? No chakra cardíaco dele, que é aguçar os sentimentos. Né, e com um diálogo, né, podemos remetê-lo a lembranças que vai, né, aflorar esse sentimento, né, de amor nele. Então são essas técnicas que o Jaider vai passando agora, né, para cada tipo de espírito. Uma das formas que ele fala também é usar a técnica do painel, onde é retratado então naquela tela cósmica, né, aquela tela de matéria ectoplasma, a projeção dos fatos de sua vida passada. Então aí o rumo, né, do diálogo, a conversação que se vai ter com esse espírito, ela muda, né, muda quando eles começam a falar de suas mágoas, dos desencantos. Ele começa a se abrir. Ele começa a revelar aquilo que, né, o deixa, né, revoltado, por que ele tomou aquela atitude. Então é o momento de, né, isso, ouvi-lo e começar o processo de orientação. Mostrar para ele que, né, há amigos, muitas vezes das quais esse espírito ele se sentiu às vezes abandonado, né, por longo tempo ou incompreendido. E eu lembro que em uma das doutrinações o espírito estava nessa condição, ele se julgava sempre abandonado, que nunca ninguém estava junto. E aí foi mostrado ele nessa tela que em todos os momentos de maior dificuldade dele, né, o espírito da mãe dele estava junto. Estava ali aconselhando, afagando, incentivando ele, né, a ser perseverante nas dificuldades. E aí ele, quando ele vê aquela imagem passada naqueles momentos mais difíceis da vida dele,
e que ele estava tendo o apoio do mentor espiritual dele e da mãe, aí ele desaba. Ele desaba e se vê realmente que ele foi ingrato. Né? Tanto que eles estavam ali, se naquele momento de grande dificuldade ele tivesse pelo menos feito uma prece, ele estaria entrado em sintonia com esses espíritos amigos. E aí é o momento então que ele desaba e que permite então o acolhimento pela espiritualidade. O fato lá de se emocionar e falar dos seus problemas os comprometem diante dos acompanhantes e superiores. É o receio que eles têm. Né? Então é o momento que nós temos que dizer a ele que, né, ele está desconectado com o grupo lá fora. Que ele pode se abrir, que não há nenhum. E aí ele preocupa, mas eu vou ter que retornar lá fora, eles vão saber. Aí é o momento então que oferece ele o acolhimento, a permanência dele aqui. Alguns outros há que são tão muitas vezes preocupados porque todos nós temos a essência do amor em nosso coração. Por mais brutos ou renitentes no mal que sejam, eles têm espíritos, né, que são afim a eles. E às vezes eles se preocupam, falar, mas se eu os deixarem lá fora, eles poderão ser escravizados por outros grupos. Eu tenho que retornar e começar a orientá-los. Eu não posso abandoná-los. E aí, né, nós temos que perceber o seguinte: Deus, né, está presente em todos os lugares e em todas as situações. A partir daquele momento, é o momento em que ele está começando então a trabalhar dentro da seara do Cristo. Ele vai ser um dos mensageiros, talvez dentro do grau de conhecimento dele. Né? Nós já tivemos várias experiências assim, espíritos que às vezes toda semana estão aqui, mas ele retorna lá fora e começa a trabalhar com o grupo ao qual ele está inserido. Então ele começa a fazer a orientação também lá fora. Mas no caso, se ele se sentir muito inseguro em retornar, né, tem que ser oferecido a ele o acolhimento e entregá-lo a ele a espiritualidade. Normalmente esses espíritos, né, eles estão muito exauridos de energia, né, estão já cansados, né, estão querendo muitas vezes um pouco de paz. E aí na hora que ele cai nessa sintonia, é notório que ele vai, né, dar um sono muito profundo. E ao mesmo tempo ele está na insegurança, né, de ser atacado, de ser perseguido. Então é mostrar para ele que ele está num ambiente seguro, que ele pode adormecer, né, que eles vão levar ele para uma enfermaria, onde ele vai ter todo, né, o apoio, o cuidado. E aí ele se entrega. Então, caso a regressão também de memória não sensibilizar, é preciso fazer uma magnetização no seu centro cardíaco. Já dizemos, né, como funciona. Isso vai desbloquear os seus sentimentos. O recolhimento afetivo, né, é de suma importância. Então, saímos dos espíritos justiceiros, agora vamos então entender um pouco o que são esses espíritos feiticeiros. Trazem um ar de autossuficiência, arrogância, a forma como que eles se apresentam. Incorporam no médio fazendo gestos como se desenhassem algo no chão, algo no ar. São alguns rituais, né, que eles trazem. São espíritos, né, que já tiveram várias encarnações, né, e agindo dentro dessa parte da magia. Fazem ameaças, né, e dizem que todos pagarão. Eles chegam até a falar no nome de todos vocês, aí já está anotado. Fazem esse tipo de ameaça, tentam amedrontar o grupo. Nós não temos, né, que temer esse tipo de ações, esse tipo de atitude. Obviamente nós temos que, né, ter cuidado com a nossa conduta moral. Porque a nossa falha é que abrirá, né, as portas para que ele possa então agir. Quase sempre foram feiticeiros quando encarnados. Na maioria das vezes estão a serviços de magos negros. Então como fazer?
empregar as técnicas, né, de magnetização para auxiliá-los. As técnicas de magnetização, nós vamos ver onde está, então, as deficiências que precisam ser corrigidas. Se ele está muito renitente no mal, porque a parte do sentimento dele está cristalizada. Muitas vezes ele pode ter até um outro distúrbio. E aí, pelas reações, por isso é muito importante as observações e ver o que se passa. Às vezes é um espírito, né? Pode ser que talvez até mexendo com magia, ele pode ter absorvido. Normalmente eles mexem com alguns elementos da natureza, elementos químicos, em que normalmente vai danifica primeiro, né, o campo olfativo e por sua vez vai atrapalhar o esôfago, o aparelho digestivo. E aí pode perceber, eu lembro uma vez um espírito desse manifestando e ele via toda hora, colocava a mão aqui, né, no baixo ventre e sentia, né, demonstrava muita dor. Então é a hora que pode trabalhar naquele chakra dele, né, e fazer as correções de energia. Então na hora que ele, né, sentir isso, essa melhora, ele vai passar a ter uma confiança. Por que vocês fizeram isso para mim? Muitos vão até falar isso. Eu realmente, né, eu tenho uma dor aqui que não consigo, né, resolver esse problema, já pedi várias ajudas e agora vocês estão me oferecendo isso, por quê? Então é a abertura que ele vai dando, que nós vamos dando algo a ele, né, junto com a espiritualidade vai concedendo isso, e aí ele vai perceber que aqui não estamos, né, não é para aprisioná-lo, não é para martirizá-lo, porque muitos desses espíritos eles imaginam isso. Os outros que, né, lá fora vendem para eles é isso. Não vale não, que eles vão te prender, vão te açoitar, vão te torturar. Todas as atitudes que nós fazemos aqui, se for lá é a cadeia. Eles vão te prender lá e vão te descer o chicote. E aí quando eles percebem que não é nada disso aqui, então muitos até se comovem. E aí às vezes ele relata, eu que mexo com a magia tanto tempo, não consegui resolver esse meu problema, vocês resolveram? E aí a abertura que nós temos que mostrar para ele as consequências de manusear esses elementos, né, de uma forma indisciplinada. Se chegar a um determinado momento da doutrinação, se perceber, né, uma aceitação dele, uma melhora, pode inclusive ser comunicado a ele, explicado a ele, que com todo esse conhecimento que ele tem, ele pode adentrar, né, se for permitido, né, depois de algum tempo, ele começar a trabalhar nos laboratórios da espiritualidade maior, mas para fazer com que o conhecimento dele se transforme, né, em ajuda, em amparo. E aí muitas vezes mostrar para ele aqueles irmãos dele que estão lá em sofrimento, que ele pode trabalhar, pode ser ensinado a ele as técnicas da cura, né, de ajudar aqueles que estão lá fora. Porque ele tem uma ligação sentimental com aqueles que estão lá fora, então isso vai despertar muito interesse nele. Porque destruir, todos conseguem fazer, é mais fácil. Mas construir ou reconstruir aquilo que foi destruído é muito difícil. O trabalho é muito maior. Basta pegar um exemplo grosseiro, né? Uma pessoa é atingida, né, por um projétil de uma arma. A destruição que se faz é muito grande. Agora, olha o trabalho, né, que dentro de um hospital, né, o grupo médico, né, de enfermeiros vai ter para poder salvar aquela vida e depois ainda fazer com que aqueles órgãos que passaram por aquela dilaceração voltem a ter um funcionamento, né, igual antes. Muitas vezes nem vai se conseguir isso. A espiritualidade, inclusive, nos mostra, até tem um relato, inclusive, do próprio Chico Xavier, isso em 1971. Olha para vocês verem quanto tempo tem. E ele explicando, né, que essas pessoas que atingidas muitas vezes com um projétil, né, em caso de suicídio, né, um tiro na cabeça, se atinge a glândula pineal, é muito difícil, né, para a espiritualidade mesmo depois fazer essas correções, né, no perispírito.
E aí é onde, né, essas pessoas que cometem esse tipo de atitude, ela vai reencarnar, e é somente com a reencarnação, pela plasticidade, né, o ectoplasma do encarnado, naquela condição que vai começar a corrigir essa glândula pineal. Então essa pessoa vai nascer com o quê? Deficiência mental. Ou, às vezes, até por um determinado período, né, ancefálico. Tem o cérebro. Até para que possa ser reconstituído no perispírito dele. Então só estou dando esse exemplo para que isso é uma forma de dialogar e mostrando, né, para esse espírito, né, esse espírito feiticeiro, que todas essas magias que ele trabalha, o primeiro a receber o dano é ele. Tudo aquilo que a gente manipula, nós somos os primeiros recebedores daquilo que nós estamos fazendo. Se nós preparamos, né, um exemplo, um alimento em casa, a preparação daquele alimento que vai ser servido, né, nós estamos ali absorvendo, né, toda a emanação, né, daquela matéria volátil, ao momento ali da preparação, do condimento, da fritura, os vapores que, né, ali sobem, nós somos os primeiros recebedores. Então agora imagina se nós fazemos isso, né, como uma coisa do mal. Nós somos os primeiros recebedores daquilo. Então uma coisa que pode ser mostrada para esse espírito, que ele fica tão renitente no mal e acaba não se percebendo, no estado que as mãos dele se encontram. Normalmente as mãos deles estão em estado, né, praticamente assim, em frangalhos. Muitas vezes só a parte óssea, a parte da matéria sutil do perispírito, né, já está totalmente dilacerada, né, ou, né, com várias ulcerações, né, são as manipulações nesse tipo de elemento. E aí quando vai mostrando isso para ele e que pode isso ser melhorado, né, eu lembro de uma doutrinação, inclusive, né, foi, né, induzido para pedir ele para espalmar as mãos. E a espiritualidade julgou, né, nas mãos dele a água. E aí na hora que jogou a água, as mãos dele foi sendo reconstituída, né, a pele, o movimento e tudo. Ele ficou tão maravilhado, tão emocionado com aquilo. E aí o primeiro interesse dele, eu quero aprender a fazer isso. Ele falou, pode aprender sim. O conhecer, o saber, ele não está restrito somente a um grupo. Mas para se saber, para conhecer, é necessário, né, disciplina. E mais que disciplina, no caso do mundo espiritual, é amor. É perdão das ofensas. E aí é onde foi mostrado para ele. Então agora nós vamos começar a trabalhar junto o perdão. Porque nós somos devedores. Aí foi mostrado para esse espírito, ainda que ele não conseguia perdoar, ele falou, nós já cometemos erros maiores no pretérito. E muitas vezes, em cima desses, né, que foram os nossos algozes nessa última encarnação. E aí fica aquele ciclo vicioso. Então, a partir do momento, usando inclusive a técnica da tela, que a espiritualidade ajudou, foi mostrado esse espírito que numa encarnação anterior a essa última, né, ele que era o algoz. Ele que havia, né, por interesses puramente financeiros, destruído várias famílias. E agora estava reclamando. E aí ele começou a mexer com a parte da magia para destruir as famílias. As técnicas, né, sempre muito parecidas lá, desconectá-los também das energias sustentadoras do grupo externo. Né, costumam trazer também estruturas magnéticas. Né, o Jaider até comenta isso, né, eles trazem às vezes, né, um talismã, um patuá, ou às vezes, né, um colar grande. E nós vamos perceber quando ele se apega muito àquele objeto. Ou está nas mãos dele, ele não quer largar. Né, e pode ir orientando, né, para ele abrir as mãos. Muitas vezes pode ir usando as técnicas de magnetização e mostrar para ele que aquele talismã está queimando as mãos dele. E por um processo, né, de indução, né, ele vai começar a sentir que aquilo realmente está queimando as mãos dele e ele vai soltar. Mas a partir do momento que ele soltar, né, tem que ser dado para ele uma segurança também. Mostrar para ele, né, que ele não vai ser, vamos sofrer, consequências, que ele vai ser açoitado, que ele vai ser preso. Não, é mostrar para ele o acolhimento. Mostrar para ele o alívio, olha o tanto que isso pesava em você.
perceba algo de deficiência nele e mostre para ele como melhora. Muitas vezes uma respiração dificultosa. E aí na hora que ele solta, mostre para ele, perceba que sua respiração agora está mais, né, cadenciada, sem dificuldade. Você respira, né, mais suave. O ar penetra, né, no seu pulmão, sem que você sinta dores. Porque esses espíritos feiticeiros, eles têm muito deficiência respiratória também, exatamente pelos elementos corrosivos, né, que manipulam. E aí, quando ele vê essa troca, que eu vou soltar esse talismã, ele começa a ter um processo respiratório mais salutar, tá? Aí ele vai se convencendo que aqui realmente é o hospital, né, que está o amparando. E onde ele vai conseguir, né, resolver esses problemas, né, que trazem a ele muito sofrimento. Enfraquecer a energia de seu campo mental. Quando ele, muitas vezes, o trabalho, né, no centro cardíaco dele não está funcionando, é preciso muitas vezes fazer o bloqueio, né, na parte frontal. Porque às vezes ainda ele continua absorvendo, né, muita energia, tá, no campo frontal. E aí, ou corrigi-las. Tá? Então, com a mão espalmada, né, entre as sobrancelhas e na parte da nuca. Na parte da nuca que, inclusive, quando é espíritos, né, que são suicidas, né, na parte da nuca, ali praticamente se encontra, né, o cordão de prata, e para o suicida esse cordão de prata está totalmente em frangalhos. É como se vocês rompessem um chicote, né, com vários filamentos, e eles emanando energia elétrica, dando curto-circuito, um tocando no outro e movimentando. Tá? Por isso que o espírito, né, suicida, se ele é colocado em um determinado ambiente, como ele emana uma energia, muito pesada, por ainda ter esse elo muito forte, né, com a energia vital, ele pode criar vários embaraços dentro do ambiente. Há relatos da espiritualidade que esse tipo de espírito, inclusive no próprio livro Memórias de um Suicida, traz isso. Eles são retidos, né, no mundo espiritual, em algumas alas, porque ele emana uma energia tão pesada que, se ele for colocado próximo, muitas vezes, de um encarnado ou criança, a energia é tão pesada que a criança morre. É de tão pesada que a energia que ele vai emanar. Então, uma das formas também, né, se manifesta um espírito, né, que foi feiticeiro, mas muitas vezes se deparou com muitos erros e depois resolve suicidar, uma das primeiras correções que pode trabalhar é ali na região da nuca dele. Na nuca e onde ele recebeu a lesão. Ali primeiro, para corrigir, né, essa emanação das energias. E aí é onde vai conseguindo dar um pouco a ele de alívio, né, de tranquilidade. Ele começa a serenar. Quando o chakra ele trabalha em desordem, por exemplo, se o processo, né, estiver com a velocidade muito acima, né, de absorção, nós vimos, né, no encontro passado, né, cria-se uma hiperatividade. Então ele, né, é notório em pessoas, né, que não conseguem um momento, né, de parar. Se for para ler um livro, já não tem paciência de ler um livro, acha que está demorando muito. Tá? Então, é o quê? Os chakras que estão precisando, né, ser corrigidos. Tá com, né, e isso ocorre muito, né, com esses espíritos também. Então, esse trabalho se faz isso, corrigir muitas vezes essa velocidade de absorção. E aí é onde vai serenar o campo mental dele, e aí a espiritualidade consegue trabalhar no campo psíquico, até para ele poder ter compreensão. Isso ocorre demais no espírito desencarnado, porque quando ele se vê que ele entra em desespero. E aí descontrola toda essa parte dos chakras, né, desse espírito. Por isso que a parte, principalmente o frontal, dele entra num desarranjo tão grande, né, o chakra frontal chamado também, né, pelos orientais, né, como terceiro olho, entra num desarranjo tão grande que ele não consegue, por exemplo, sentir
ouvir e ver o socorro. Por isso que a espiritualidade trabalha em parceria com o encarnado, que o encarnado, como está numa vibração, né, que ele consegue visualizar e ouvir, é por isso que eles são, né, tragos até aqui, as reuniões mediúnicas, para poder ter esse amparo. E aonde vai corrigir, a partir do momento em que você consegue corrigir, tá, essa captação de energia no frontal dele, né, que é o chakra do terceiro olho, essa correção então abre o campo de visão dele. Inclusive, né, o médium, né, de clarividência, né, o campo de visão dele é o chakra frontal. É o que dá a percepção, a visão, né, do mundo espiritual para ele. Então, por isso que, né, mas ele está desencarnado e não consegue enxergar o outro espírito. É porque está no campo vibratório, é bem diferente. E cada elevação moral que o espírito tem, tá, numa determinada faixa, mesmo que o espírito muitas vezes ele esteja em umas boas condições já acolhido, ele não tem condições de ver uma ordem de espíritos superiores, ainda mais superiores a ele. O campo vibracional que ele se encontra, né, é muito mais diferente ainda. Nós vamos, né, tá ocorrendo, tá? Tá dentro, né, do tema aqui, mas parece que eu vou fugir um pouco, não. Nós vamos começar a perceber, já tem ocorrido em várias casas, porque nós estamos falando dessa parte dos feiticeiros e nós vamos ver também a questão dos magos negros. Tá? Muitos desses espíritos, né, tentando, né, até desvendar algo mais, né, alguns inclusive, principalmente os magos negros, né, alguns espíritos, né, magros negros, eles na realidade são espíritos que foram, né, exilados. E aí eles são revoltados, né, e julgam o Criador, porque julgaram ele nesse planeta aqui e ele não aceita isso. Ele se, né, considera injustiçado. A questão do extraterrestre. Tá? E está começando a ocorrer em algumas casas espíritas, né, manifestações de espíritos vindos, né, de outros planetas. Já há algum tempo, né, existe já um trabalho muito intenso de espíritos, né, de outros planetas. Né? Nós estamos falando de extraterrestre, mas sempre no campo dos estudos da ciência, da parte da ufologia, né, se preocupa com aquele encarnado material. Há determinados planetas que a vida, né, encarnada já não está, né, mais presente. Existe a vida naquele planeta, mas ela é puramente espiritual. Né? Há relatos, inclusive, né, por exemplo, Marte, que já está numa condição de regeneração. Mas o homem mandou alguns aparelhos lá e viu que não tem vida. Mas em qual dimensão está essa vida? O homem está enxergando que a vida ela tem que estar somente na superfície da Terra? Se o próprio homem terreno, ele prevendo aqui, né, o homem da Terra, prevendo numa catástrofe atômica, ele não criou várias, né, cidades subterrâneas, né, que nos Estados Unidos tem, na Rússia tem, na Alemanha também tem. Então, será que há relatos espirituais que em Marte, né, há uma habitação, né, em cidades subterrâneas? E que eles esperam simplesmente a energia atômica ainda, né, ela não permite, mas já começa a nascer vegetação, que eles passaram por um processo de guerra atômica lá, e onde, né, os sobreviventes conseguiram, né, se abrigar nessas cidades subterrâneas. Mas o planeta ele já está num estágio de regeneração. O que eu estou comentando é que depois, né, vai começar a haver algumas comunicações, porque nós estamos aproximando daquele período dos 50 anos. Tá? Então, daqui para frente, né, se não houver nenhuma guerra até a metade do ano que vem, nós vamos ver uma eclosão muito grande, principalmente da parte da espiritualidade, de informações. Aí é onde nós temos que estar preparado, porque as casas espíritas vão ser procuradas com muita intensidade, as pessoas vão estar praticamente em parafuso mental. E vai começar, né, a haver, né, um intercâmbio,
tá? Com esses espíritos e encarnados de outros planetas. A maior necessidade é a preparação dos médios. A preparação dos médios. Não precisa ir muito longe, tá? Relatos, eu lembro do meu pai, ele, né, me relatando que no ano mais ou menos era 1925, ele nasceu em 1917, e ele falando, quando sobrevoou um avião na área rural que ele morava, perto de Barbacena, os animais entraram em desespero, cavalo, boi, tudo mugindo, correndo em disparada. As mulheres adentraram, porque na fazenda tinha capela, adentraram dentro da capela da fazenda, ajoelharam, começaram a orar, a rezar. Nunca tinha visto aquela aeronave. Então, para nós hoje está engraçado, né? É engraçado isso. Mas ninguém tinha conhecimento. Os meios de comunicação, apesar de já ter sido usado o aparelho na Primeira Guerra Mundial, mas ainda, né, aqui no Brasil pouco se conhecia, principalmente na região rural. Então imagina, né, aparecer, né, uma aeronave de outro planeta em dimensões, em cores que a gente nunca viu. Vai criar pavor. Ainda mais porque dentro do campo mental, né, que a mídia coloca, né, as produções cinematográficas, que eles são inimigos nossos, que eles querem dominar, né, o planeta, querem destruir. Né, tem armas muito superiores, as velocidades da aeronave bem maiores. Mas não é bem esse não. Os que são, né, na realidade, contras, né, eles estão em revolta contra, são aqueles que foram exilados. Então, está muito ligado aos magos negros. Mas está tudo sob controle pela espiritualidade maior. Né? Deus, né, Jesus, né, vamos colocar, Jesus, que é o governador, né, do nosso planeta, ele, obviamente, ele permitiu que esses espíritos viessem para cá. Foram deportados, né, de outros planetas, porque lá eles não estavam aceitando, né, aquele processo evolutivo, queriam continuar infringindo as leis, então vieram deportados para cá, como ocorreu com os de Capela, e agora estão revoltados, né? Mas vocês acham que Jesus vai deixar aqui aqueles que querem melhorar fiquem desguarnecidos? Então há vários espíritos iluminados, né, com energias bem superiores, né, para controlar tudo isso. Então eles não têm campo de ação. E onde eles, né, querem se fazer presente está ali ações, né, da espiritualidade de luz. A partir do momento em que nós buscamos esse tipo de conhecimento, nós vamos entender como a espiritualidade, inclusive, trabalha com as forças da natureza. O porquê, e é muito utilizado, por exemplo, né, as energias elétricas, né, da própria natureza. O encontro, né, de nuvens, né, carregadas de pólons negativos de pólons, né, positivos, onde, né, há aquela transmissão de energia. Que se, né, transforma em raio, em trovões. Quem já leu um pouco as obras, né, do Robson Pinheiro, né, ele relata isso, né, através da psicografia, da espiritualidade, né, que são, né, ações da espiritualidade para destruir muitas vezes essa obra desses magos negros. Campos, né, que eles querem criar, ou laboratórios, muitas vezes um lugar a ermo, cai um raio ali e destrói tudo. Às vezes adentrando, às vezes uma caverna. É onde ele estava muitas vezes ali com um laboratório preparado para criar, né, coisas perniciosas para a humanidade. O que a Helena está nos relatando aqui, né, esse relato dela, que esse espírito que se manifestou, né, esse espírito se manifestou, né, dando graças a Deus que o laboratório, né, do mal ao qual ele estava inserido, sendo obrigado a prestar esse tipo de serviço, foi destruído, né, tudo queimado, né, com ações da espiritualidade maior. O que ocorre nesse tipo de espírito, tá? Eu vou relatar esse espírito que foi colhido e ele dando graças a Deus, porque grande parte do cientista, né, que está no nosso mundo hoje, né, no mundo científico, eles são puramente materialistas, então não tem nenhum vínculo moral, vamos dizer, espiritual. São muito preocupados com a matéria. São grandes conhecedores, né, da parte intelectual, científica.
E quando esses espíritos desencarnam, muitos deles acreditam que finda, né, a morte do corpo carnal, acaba-se tudo, não acredita na permanência do espírito. Então eles chegam, praticamente atravessam, na hora que eles se deparam que eles estão vivos, né, que estão fora do corpo carnal, muitos ficam completamente desarticulados, e é onde vem essas, né, mente enfermiças, né, esses espíritos do mal, e, né, faz esse arregimento, né? Pega eles e, né, nós já vimos inclusive isso em vários tipos de filme, né? Os americanos gostam de mostrar muito esse tipo de filme. Muitas vezes aqueles caras que estão ligados ao mal vai lá e resgata um cientista e bota o cientista para trabalhar para eles, né? Obriga o cara, faz várias ameaças e coloca. Assim ocorre no mundo espiritual. Mas aí pode perguntar, mas por que a espiritualidade superior então não tentou acolher ele antes? Claro que tentou. Ele aqui está tão arredio e se julga muitas vezes tão superior e não aceita. Porque esses espíritos normalmente eles são muito orgulhosos. Então o orgulho é que é o grande mal. Porque na hora que ele vê muitas vezes um espírito, né, simples, né, o aproximando dele e oferecendo, né, um acolhimento, ele se julga tão superior que ele não aceita. Fala, não, eu consigo me virar. Mas agora quando chega esses outros, né, joga toda uma falácia, ou quando não, o aprisiona mesmo, né, aprisiona a corrente e leva ele, né? Ou quando não, né, joga toda uma falácia para cima dele. Você pode continuar seu trabalho, nós temos um laboratório, e vai, leva ele, mostra para ele, olha aqui, ó, que coisa maravilhosa, né? Eles constroem aquelas coisas suntuosas, fala que você fica à vontade de você trabalhar. Você pode trabalhar nisso aqui, mas precisamos que você faça esse outro tipo de trabalho. E aí ele faz. Aí fica, né, maravilhado com aquilo, né, ele é aguçado o orgulho dele e fala, aqui eles estão me tratando com respeito, igual eu devo ser tratado, né? Então é assim que esses espíritos, né, principalmente os magos negros, né, nós vamos perceber, quando houver uma manifestação em alguma das reuniões, nós vamos perceber, eles são assim, de um palavreado muito correto, né? Falam com muita educação, mas são ardilosos, tentam convencer, eles jamais elevam o tom da voz, mas são extremamente perigosos, e o que vai poder identificá-los é, no início, o próprio médium, sentir as vibrações que ele está emanando. Isso, né, não tem como enganar. Se as vibrações que ele emanar são emanações pesadas, né, que cria repulsa no próprio médium, né, já é um sinal. É difícil identificá-los, né, mas há meios. Mostra esses espíritos, a extensão da sua responsabilidade não é no tipo de trabalho que fazem. Então são os danos, e que, dentro das leis divinas, ele vai ter que responder por tudo aquilo. Não como ameaça, né? Mas talvez nesse momento ele já está tão em frangalhos pelas próprias atitudes dele, do que ele já manipulou, ele como o primeiro recebedor, então ele precisa, né, ter um acolhimento mesmo. Há algumas situações que o espírito, né, ele ainda continua muito renitente, então nós temos que tentar mostrar para eles, né, buscar criar neles uma culpa naquilo, porque às vezes ele cria sempre uma desculpa. Mas eu fiz isso porque me pediram. Eu fiz isso porque me pagaram. Isso, por exemplo, esses espíritos que trabalham com esses médiuns que trabalham puramente por dinheiro, né? A gente está cansado de ver essas placas na cidade. É só esse tipo de espírito aí, tá? Essas placas aí, ó. Traga o seu amor, né, em 7 dias. Né? Se você quer ter sucesso no emprego, né, conquiste seu emprego em 1 semana. Então, eles são trocas, né? Então, o médium que trabalha com esse tipo de espírito, eles estão fazendo trocas. E aí ele vai falar, não, mas ele que pediu, eu não tenho culpa nenhuma. Então, ele tenta se eximir da culpa. Ele fala, não, eu só estou prestando um serviço lá, o médium que me pediu para fazer isso, ele me ofereceu isso, eu nem conheço a pessoa. Não tem nada a ver com ela não, a pessoa nunca me fez mal, só fiz o que eu... Ele tenta se eximir da culpa.
Então, mostrar para ele a culpa, né? Num primeiro momento ela é benéfica e vai criar as possibilidades, né, do arrependimento e a partir deste a reparação. Cada caso nós vamos perceber, né, como as coisas vai ocorrendo e agindo. Eu lembro um desses espíritos se manifestando, ele se eximia de toda a culpa. Eu falei, não, isso aí eles estavam me pagando para fazer, eu tinha que fazer mesmo. Foi um trato que eu fiz. E para mim, quem era, não conheço, para mim pouco interessava. Só que no desenrolar, né, foi sendo mostrado, né, tanto para mim quanto para ele, e aí, né, fomos dialogando, e aí foi sendo mostrado. Mas aquela família que, né, você fez aquele trabalho, você conhece bem aquela família? Eu falei, não, nunca me interessou saber quem era, não procuro. Mas é bom, vamos dar uma olhada, ver quem são eles. E aí ele, um pouco arredio, aceitou. Aí na hora que ele vê, são os descendentes dele. São os verdadeiros, né, os laços de família dele. Na hora que ele vê que ali, que ele estava prejudicando, eram bisnetos dele, que estavam sofrendo, né, todo aquele ataque. E aí ele preocupa. Então abriu o campo, né, o sentimento de culpa. Porque quando o mal é no vizinho, ninguém está nem aí. Morreu o filho do vizinho está com câncer. Mas quando é nosso, né? Então foi o que ocorreu com esse espírito. Na hora que ele percebeu que a coisa estava dentro dos laços de família dele, e aí foi mostrado para ele, olha, e tem um detalhe. Você criou alguns danos genéticos ali que é difícil corrigir. E você vai ter que nascer com eles, porque está programado você nascer naquela família. Então aquele que você criou, você vai colher agora. Você vai nascer naquele seio. Ele entrou em desespero. Então tá vendo como as coisas vão se desenrolando? O espírito, muitas vezes renitente no mal, ele é inconsequente com o que ele faz. E aí quando mostra para ele que ele vai ser o colhedor, né, daquilo que ele está semeando, né, num breve futuro, que ele se dá conta, né, do que ele fez, aí ele tenta correr atrás, tenta corrigir, né, tentar apagar aquele incêndio que ele começou. E aí ele fala, o que eu posso fazer, onde eu posso ajudar? A primeira coisa é aceitar o acolhimento. Né? A primeira coisa que você pode ajudar, meu irmão, é aceite essa ajuda, esse acolhimento. O que nós vamos fazer lá agora é nós vamos pedir a Jesus permissão para que, né, os médicos, né, do plano astral possam estar, então, trabalhando com aqueles danos que você criou lá. E aí nós vamos precisar da sua ajuda depois também. Então, há várias formas, né, de convencer esses espíritos. Né? Sempre observam que vai tocar sempre no lado sentimental deles. A observação colocada por Jaider, né? A culpa muitas vezes não é de tudo maligna, não, né? Sem ela, provavelmente, né, seríamos até psicopatas, se a gente não tivesse sentimento de culpa. O mal da culpa é quando paralisa as ações, né, transformadoras da individualidade, fixando no remorso. Aí que é o perigo, né? A pessoa, né, fica com aquele sentimento de culpa, né, fica dentro daquele campo mental, e esse remorso, normalmente há várias situações. Uma delas, né, o espírito pode se tornar um ovoide. Ele, né, cria, né, se fecha para tudo e ele vai se transformando. Outros, dependendo das ações, das atitudes que ele se julga, o remorso é tão grande que ele não se julga um ser humano, ele se julga um monstro. E aí ele vai tomar a forma de um monstro mesmo. Alguns espíritos, né, chamados espíritos zoantrópicos, né, da forma zoantrópica, exatamente é isso. Um deles, né, existem outras formas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, levar o espírito a uma revisão do seu passado, né, e se ainda ficar relutante, mostrar as consequências do seu ato através de uma progressão no tempo. Foi o que foi mostrado para esse espírito, as consequências do ato dele. Ele teria que reencarnar com deficiências físicas
porque ele atrapalhou toda a parte genética daquela família. Então, os filhos que fossem sair, né, daquele seio, daquela família, né, iriam nascer com essa deficiência genética. E ele era um. Então, está mostrando que as consequências, né, do ato dele na progressão do tempo. Falar das possibilidades de um dia usar seus conhecimentos, né, para uma causa mais nobre. E entregá-los, né, aos cuidados dos mentores. Entramos então aqui agora já dentro da classe daqueles espíritos, né, que foram religiosos, quando encarnados na última vez, né, o padre, bispos, sacerdotes. Então eles chegam paramentados, cheios de pompas, né, exigindo muitas vezes um tratamento especial. Né? Esses tipos, né, de religiosos, né, muito comum no século XIX, século XVII, século XVI, né, que foram praticamente os inquisitores. Praticamente foi, né, o Santo Eusébio, ele fala, né, que o cristianismo primitivo, ele era puro até aquele momento, mas a partir do momento em que o cristianismo virou a religião do Estado, aí começa, né, os desvios, né, de conduta, né, as distorções da Boa Nova do Cristo. Tanto que esses espíritos, esses religiosos, eles não gostam muito de falar da Boa Nova do Cristo. Eles se, né, atêm mais ao Velho Testamento. Vocês vão perceber que eles, né, gostam de falar muito, né, leite italiano, né, olho por olho, dente por dente, né, que tem que ter punição. Né? Não é a Boa Nova do Cristo, nós sabemos disso. E eles vêm cercados de uma corte, né, de serviçais. Porque uma forma de domínio, né, da população, né, foi então usado, né, pelo Estado. Usando então o credo religioso, é o momento, né, que Santo Eusébio fala, né, que vira então o cristianismo a religião do Estado. Quando virou a religião do Estado, esses que estavam na liderança do credo religioso passaram a ter todo um conforto, todos os benefícios das cortes dos reinos. Então, com, né, palácios suntuosos, né, vestimentas, né, de muito luxo, comidas, serviçais, né, então, e além de tudo, né, ele está participando o tempo todo com a alta corte, né, dos impérios, dos reinos, né, eles acabam ficando orgulhosos, cheios de vaidade, e esqueceram realmente do qual que era a Boa Nova do Cristo. Então, dizem-se servidores de Deus e que estão ali em seu nome. Exigem obediência e respeito à sua autoridade. Costumam citar trechos bíblicos lá do Velho Testamento. Tá? Eles jamais vão falar da Boa Nova. E repudiam as práticas do Espiritismo. Lá, em reunião de desobsessão, temos como norma lá desligar o comunicante de suas sustentações. Então, observa que esses espíritos, né, de difícil, vamos falar, orientação, doutrinação, a técnica que o Jader coloca é essa. Né, desconectar ele, né, desse grupo que sustenta ele. Muitos pensavam que seriam recebidos com pompas e galardões no mundo espiritual, e ao verem a realidade da situação, rebelam-se e passam a fazer oposição a Deus. Muitos ainda acreditavam mesmo que iria chegar e ia ser recebido no mundo espiritual com honras, continuar com os títulos deles, as honrarias, e quando, né, se dê conta, vê que a realidade é outra, né, se revoltam e começam a trabalhar, né, contra o Cristo. São espíritos já muito desencarnados e que não são acessíveis ao diálogo. Então é perder tempo. Tá? Tentar dialogar com esse tipo de espírito, né, o Jader coloca aqui, não vai criar, ele vai tentar, né, mostrar que ele sabe mais, ele vai querer mostrar que ele tem um conhecimento pleno da Bíblia, ele decorou ela toda, né? Ele sabe ela decorada, mas botar ela em prática ele nunca fez.
O contato lá com as energias da reunião causa mudanças no seu mental. Então, na hora que, né, esses espíritos muito renitentes no mal, quando entra aqui, muitas vezes ele se sente mal, porque não é ambiente dele. Ele se sente completamente desprotegido, desguarnecido. Então, começa a mexer no campo mental dele. São envolvidos, né, em um campo magnético transformador. Aí é onde o grupo mediúnico, né, os médiuns de sustentação, né, podem trabalhar intensamente. Mentalizando energias balsâmicas, né, recaindo sobre aquele espírito manifestado, né, manifestante, aquele espírito revoltado, e aí vai criando essa transformação no campo mental dele. Uma retrospectiva de sua vida para que ele possa ajuizar se realmente servia a Deus. Os espíritos quase sempre estavam em busca de poder lá, e o orgulho dificultou a vivência evangélica libertadora. Esse tipo de espírito cometeram, né, muitas atrocidades nas inquisições, as torturas, né, queimando várias pessoas nas fogueiras e abortos, né, crimes hediondos, né, sexo, né, isso. E eles, né, na hora que isso é desvelado, o receio deles, né, é que aqueles que estão súditos começam a ver essas verdades, que eles são desmascarados, né, perante tudo isso, e aí eles não querem perder esse poder. E quando vai sendo mostrado isso, né, ele cai em si porque ele, né, é muito revoltado contra Deus, mas ele não quer aceitar os erros, né, do pretérito. Lá, ao tomarem contato lá com o seu estado real, rebelam-se e tentam se justificar. Aí tudo ele vai colocar, não, mas era uma ordem que veio do Vaticano. Eu tinha que cumprir a ordem. Era a ordem do Império. O Império pedia que fosse assim. Tudo tenta se escusar. É aquela situação, muitas vezes você tem que cumprir uma ordem, mas há várias formas de cumprir a ordem. Uma delas, quando você o faz, cumpra aquela ordem, mas procura sempre amenizar a situação daquele que, né, vai estar naquele ímpeto, né, recebendo muitas vezes aquela corrigenda. E há aqueles que, né, adoram, aí por sagacidade até extrapola, né, dentro da ordem que receberam. Aí comete as prisões, né, com maldade, com agressões, com tortura, né, muitas vezes cria-se mutilações, quer forçar confissões que não tem, e aí faz por prazer. E aí uma gravidade maior, porque está muito envolvido, né, a questão, né, do financeira. Muitos desses espíritos eles ficavam praticamente com 1/3, né, daqueles que eram, né, os que eram aprisionados. Então a riqueza era dividida, 1/3 ficava para a igreja, 1/3 para o denunciador e 1/3 para o império. Chico Xavier, ele tem uma passagem que ele relata isso, né, de 2 espíritos, né, que viveram aqui na região da Lapinha, perto de Pedro Leopoldo, né, que era a senhora e a neta. Elas passavam por várias, né, dificuldades, né, moravam praticamente numa casa improvisada, nem se chamava praticamente de casa, era, né, algumas telhas juntas com fechamento de restos de madeira, e morava ali em extrema pobreza. E a neta com o corpo, né, todo torcido, todo deformado. Mais tarde, né, o Chico ele vai revela para o Divaldo. Naquela época, o Divaldo, sempre quando ele tinha férias, que ele trabalhava, né, no INSS, né, chamava INAMPS no passado, quando ele tinha férias lá em Salvador, ele passava as férias dele aqui em Pedro Leopoldo. Né? Ele já fez esse relato, né? E ele relata, né, que, né, num domingo, né, o Chico, né, falou, olha, eu vou levar alguns alimentos, né, para uma senhora e para a neta dela que passam muitas necessidades. Eu tenho que ir lá, que senão eles vão morrer de fome. E aí depois ele relata para o Divaldo, né, a situação daqueles 2 espíritos, né, eram inquisitores. Elas enriqueceram ilicitamente, né, denunciando várias pessoas, denunciando ciganos, né, denunciando árabes, né, que não eram da religião católica. E por não abraçar a religião católica, eles eram simplesmente denunciados
e despojado de todos os seus bens materiais. Então aquele denunciador ficava com um terço ia para a igreja, um outro terço. Né? Então eles forçavam a confissão mesmo, e era através de tortura. Então aquela neta dela, aquela jovem que é a que mais deu ordem de tortura, nasceu com o corpo todo, né, deformado. Né? São as marcas que ela imprime, né, no outro espírito, ela está implantando no dela. Então, só como exemplo, né, esses tipos de religiosos, né, então é o que eles imprimiam, porque acabava, né, tendo um enriquecimento ilícito, né, em função da Inquisição. E aí eles, né, tentando se justificar, mas não há como justificar isso. Então o orientador deverá levar a visão do espírito para o cerne da questão, né, para suas intenções ocultas, que está ligado o quê? Ao enriquecimento ilícito. Muitas vezes ele não tinha provas, né, daquele que ele denunciou. Ele só tinha um outro credo religioso, mas ele não tinha cometido nenhum delito. Então haverá crimes hediondos, inquisição, abusos sexuais, abortos, né? O recuso de ligações efetivas lá é o que o espírito necessita, né, para a mudança regeneradora, um recurso, né? Então é remeter ele aí a trabalhar no chakra, né, no chakra cardíaco dele, né? Trabalhar na parte do sentimento. Ele está cristalizado no mal, então tem que aguçar a parte do sentimento dele e entregá-lo aos mentores espirituais. Vem agora os espíritos mistificadores, né? Aqueles que gostam de, né, falar que são, né, espíritos importantes, né, que eu fui um rei, né, fui fulano, fui ciclano, eu fui uma autoridade, né? São os espíritos mistificadores. Então há diversos níveis de inteligência, né? A mistificação guarda proporção com a sagacidade do espírito. Elas vão logo falando nomes pomposos e assuntos que destoam de propósitos mais sérios. Então ele dá um exemplo, né, que consegue rapidamente identificar, e até no grupo mediúnico, né, o Jaider coloca isso até no livro. No grupo mediúnico, os frequentadores da casa, né, estavam todos empolgados que iam participar de uma palestra, né, sobre física quântica. O espírito que ia se manifestar lá era o espírito do Einstein. E eles todos empolgados que eu vi essa palestra. E aí ele falou, mas vocês mexem com o quê? Ah, eu sou corretor de imóveis. Você também, eu trabalho na área de imóveis, mexo com aluguel, compra e venda de imóveis. Assim, eu trabalho na área de serviços gerais, trabalho na administração de empresas. E falou, o que vocês estão querendo aprender física quântica? Vocês não estão percebendo que esse espírito é um enganador? O espírito do Einstein, ele vai se propor fazer uma palestra para vocês que são áreas completamente diferentes. Vocês então não despertaram ainda que esse é um espírito que vai ficar rindo da cara de vocês? Aí ele alertou o grupo. Então é muito importante, né, nós termos, né, essa visão, vamos falar assim, extrasensorial. Por que a gente fala visão extrasensorial? Ela tem que ultrapassar, né, as barreiras do nosso entendimento imediato. Aí é onde que a Esther-Vânia coloca isso, é muito importante mesmo. Até em todas as comunicações nós temos que passar por um filtro. E a gente tem feito isso. Essa psicografia, muitas vezes aquelas que não são psicografia, né, deve ser, né, conversada com ela, ou comigo, se for no caso, né, na minha reunião, ou com o Juninho, ou se não tiver nenhum de nós, ou que seja com a Helena, com a Dona Didi, com a Iracema. E nós podemos avaliar a veracidade, a necessidade ou não daquela comunicação. Porque pode haver coisas ali que pode desarticular, desunir o grupo. E é o que ocorre lá também, e eles conseguiram filtrar rapidamente. Então, ter cuidado com esses tipos de espíritos. Os espíritos zoantrópicos. Espíritos que perderam a sua forma humana por diversas causas, né? A questão do remorso aqui, lembra que nós falamos sobre o remorso? O espírito ele foi tão mal que depois, na hora que ele adentra o mundo espiritual, ele desencarna, né? Como encarnado, ele, né, agiu sempre com muita maldade. E aí ele começa, ali no momento de desencarnado, isso é um monstro. Você não é humano, você não teve humanidade nenhuma.
Você é pior do que uma fera. Você não, né? Até um cachorro é melhor que você. Até um lobo é melhor que você, que pelo menos o lobo ataca para cuidar da alimentação da prole, da matilha. E aí ele começa a ter o remorso de tudo aquilo que ele fez. Na hora que ele cai em si, a situação que ele se encontra, e ele vai tomando aquela forma, né, animalesca. Outros tomam a forma que estão na submissão à hipnose por verdugos. Né, muitos os fazem isso para querer aproveitar desse espírito, né, e colocar ele em determinados ambientes para criar pavor, né, criar desespero. Outros ficaram lá longos tempos em atividades cruéis. Então, tomando aquele tipo de atividade, ele vai tomando, né, aquela forma. E também a intenção de criar pavor. No caso dos espíritos, né, cristalizados no remorso, né, como cuidar disso? Usar a energia magnética, né, do ambiente da reunião para quebrar a cristalização mental. Primeiro rompe, né, a questão da cristalização mental e depois vai trabalhar também na parte cardíaca dele, aguçar a parte dos sentimentos. Os que são hipnotizados também quebrar esse encanto. O orientador colocará uma de suas mãos, né, no centro de força frontal e a outra na nuca e dizer que fará o desligamento de toda energia intrusa que não lhe pertence. E aqueles, né, que por vontade própria, né, tomaram essa forma para criar pavor, criar pânico, não se deve manter diálogo com esse tipo de espírito. É trabalhar com energias retificadoras no frontal e na nuca do espírito. E a prece. E sempre a prece. A prece, vai fazer com que... Muitos desses espíritos, inclusive, ele vai tampar o ouvido, ele não quer ouvir a prece. Ele tampa. Né? Ele começa a fazer barulhos, né, para confundir. Né, fazer inclusive, né, rosnar como animal, querendo criar ameaças. E no momento da prece que ele tampar os ouvidos, pode falar com ele. Olha, suas mãos conseguem tampar, né, só a parte material, mas a acústica da sua alma vai ouvir e sentir essa prece. E ela vai funcionar para você como um lenitivo, como um alívio de dor. Mas você não quer isso. Você está renitente nisso, mas você tem algo lá no passado que te magoa e que agora você vai relembrar e vai ver onde houve o erro. E o erro está em você. E às vezes ele não quer aceitar. Mas a partir desse momento, com essa prece, né, ela vai retificar os sentimentos dele e aí ele vai ser remetido a ele naqueles momentos. Normalmente vai mostrar para ele principalmente os momentos, né, de maior alegria dele e sempre está muito ligado a essa parte da infância, né, que são sentimentos mais puros. Os espíritos vampiros. Aqui é um ponto que nós temos que, né, ter também muita atenção. Porque tem os espíritos vampiros encarnados, tá? Tem os encarnados. E sabe como é que trabalha esses encarnados? Eles retiram as energias das ligações pessoais por palavras e atitudes. É aquela pessoa que tudo que muitas vezes você fala, eu estou planejando fazer isso aqui, ela te joga para baixo. Você vai fazer isso, você não dá conta. Quem é você para fazer isso? São vampirizadores, estão te roubando energia. Tudo que muitas vezes você fala, né, eu vou trabalhar, eu vou realizar, eu vou começar esse ano, eu vou emagrecer, vou emagrecer. Tá, você não dá conta? Você não dá conta nem um pouquinho. Eu te chamar ali para tomar um sorvete, você... Então são, de determinada forma, são espíritos vampirizadores. Ela sempre joga para baixo. São aqueles tipos de espírito que está preocupado, né? Você saiu de férias, você viajou? Para onde você foi? O que você fez? Por que você foi para esse lugar? Por que você não foi para o outro? São espíritos vampirizadores. Estão muito preocupados com o outro e esquece de si próprio. Está preocupado e quer... No fundo, né, ela queria estar... Aquele espírito, ou ele ou ela, queria estar realizando aquilo. E às vezes não consegue e
joga a energia muito pesada. Esse tipo de espírito normalmente, né, se né, você o recebe em casa, né, algumas partes, né, mais frágeis, né, sofrem com isso. Né? Muitas vezes plantas, né, elas vão perder, às vezes até morrem, né? Animais ficam doentes. A energia que emana desses espíritos vampirizadores é muito deletérica. Então, como fazer, como se defender? Culto no lar. É o culto no lar que vai bloquear essas energias. E claro, né, a nosso orar e vigiar sempre. Então, o silêncio também em determinados ambientes, que a gente sabe que existe esse tipo de pessoa, o silêncio é a melhor coisa que tem. Quanto a espíritos, né, os desencarnados, né, são espíritos do astral inferior, sugam energias de animais em matadouros, nos cemitérios onde exploram os restos vitais daqueles que se desencarnaram. E agora, a situação muito grave, né, que ocorre muito, né, nos prostíbulos, motéis e locais, né, de promiscuidade. Então são sugadores, né, de energias. E eles, além de sugar energias, eles aguzam, né, vamos falar assim, incitam, né, coisas desvairadas, né, para que eles possam, né, se confabular cada vez mais com aquilo, sugar energia. O Divaldo, ele relata que num chamado de socorro lá em Salvador, e eles foram, né, uma equipe, né, mediúnica foi chamada para dar um socorro dentro de um prostíbulo. E quando ele entrou dentro daquele ambiente, né, e aí ele percebeu, né, que algumas prostitutas, elas tinham imantado aqui um espírito que estava aqui, começava aqui no topo, né, da cabeça e ia descendo pela coluna, né, cervical até chegar na coluna lombar. E esse espírito, ele estava inclusive como uma forma até de polvo, né, os tentáculos dele assim agarrado, né, sugando as energias, né, e as energias de ordem aqui, sexual. Então, normalmente as pessoas que adentram para esse mundo, elas envelhecem muito rápido, são desvitalizadas, porque a sugação de energia é muito grande. Vocês vão perceber esse envelhecimento precoce. Né? Não precisa estar ligado só às prostitutas não, né? Mas jovens que não se cuidam, né? Noitada, que começa quinta-feira, vai adentra sexta, sábado, domingo tá lá, né? Estirado, né? Dorme o domingo todinho para tentar repor as energias. Repõe as energias do físico, mas do espírito não. Vai trabalhar em fragalhos, né? Vai segunda, terça, na quarta-feira tá, né? Aquela questão moral. Não é do corpo não, né? Aquele sentimento moral, né? Destruído, porque as energias, né, vitais estão sendo sugadas. Há uma aceleração, né, de envelhecimento, de tanto, né, sugação de energia. Então está ligado a isso aí. Esses espíritos, né, eles vão tomar a forma, né, de morcegos, né? Então, muita coisa que a gente vê nesses filmes aí tem muita verdade, tá? Às vezes a inspiração desses criadores aí, tá? De esses Dráculas, né? Toma esse tipo de forma mesmo, tá? Toma a forma de hematófagos, né? Seus alvos são os encarnados e também atacam os desencarnados, tá? Os desencarnados, né? Menos avisados, né? Que acham que dá para ficar aí, quero ir para o mundo espiritual, não. Gosto ainda de ir pro bar ali, que o pessoal toma uma cervejinha, vou lá, né, ter a sensação de tomar uma cerveja. São alvo desse tipo de espírito aí. Com eles, então, diálogo esclarecedor tem pouco alcance. Então, estamos percebendo, né? Aqueles, né, que foram religiosos, esses aí, então, diálogo pouco alcance. O que se pode fazer é energizar lá o centro de força frontal do espírito, induzi-los à regressão de memória da vida, né, na forma humana. Trabalhar isso, depois induzir um sono reparador e entregá-la à espiritualidade. Espíritos controlados, né, por meios de chips. São artefatos difíceis de serem identificados. Geralmente, os médios são avisados pelos mentores. Então é difícil essa identificação. Como
Esse tipo de espírito, tá, que fazem esses implantes, normalmente eles são espíritos robôs. Eles também têm implante. E não percebe, acha que não. Então começa, né, fazer um diálogo com ele e vamos levar nesse ponto. Você tem um líder lá fora, não tem? Tem. Pois é, e se alguma vez você já contrariou seu líder? Não. Então você percebeu que sempre você faz tudo o que ele pede? Você nunca percebeu e sentiu que também você está sendo teleguiado por ele? Não, eu tenho minha decisão própria. Ele falou, então permita que nós vamos lhe mostrar. Porque nós achamos que somente ocorre isso com o encarnado, né? Por exemplo, com o encarnado a gente deslocar o perispírito, né, e mostrar, né, ao encarnado, através do perispírito dele, ele vê o corpo material dele. Isso também é possível com o espírito. Né? Fala, então nós vamos lhe mostrar o seu espírito, tá? Ele vai se afastar um pouco do seu perispírito, né, que é a matéria também, mas é a matéria mais sutil. Você vai perceber agora o implante que está no seu cérebro, que eles colocaram também. Então o Jaider relata isso no livro, ele mostra isso. E aí quando mostra ele se vê traído, aí ele fica em revolta. Mas ele sabe que ele pouco poder tem força para lutar contra isso lá fora. Então é o momento em que vai oferecer ele, né, a cirurgia para retirar aquilo. Mas fazendo uma troca com ele. Olha, nós vamos cuidar de você tirar, mas naqueles outros que você implantou, na hora que você se restabelecer, nós precisamos que você vá lá e retire. Nós vamos ter uma equipe que vai lhe acompanhar, mas é missão sua ir lá retirar. Concorda? Aí ele aceita o trato. Ele aceita e aí ele recebe o abrigo. É uma forma de estar trabalhando com esse tipo de espírito. Normalmente são espíritos, né, que estão sendo enganados, estão sendo ludibriados. E agora nós chegamos aqui, né, dos espíritos, né, mais complexos para se trabalhar numa reunião de desobsessão. São os espíritos magos negros. Poucas casas, né, o Jaider ele até relata isso, né, poucas casas espíritas, né, têm condições, né, de fazer esse trabalho de desobsessão. Requer um tempo muito grande, né, de conhecimento da prática, não só de tempo, mas também de moralidade do grupo, tá, do grupo espírita. Porque a responsabilidade e os danos, né, podem, muitas vezes, a questão dos danos ser irreversíveis. E a espiritualidade amiga nossa, que é, e nossos protetores, né, não vão deixar que esse tipo de espírito adentre a casa se nós não estivermos preparados nesse nível, né, nesse cunho de trabalho. Então, muito importante, né, nós estarmos sempre, né, em respeito, em comunicação aos nossos mentores espirituais. Nós sabemos que há determinadas casas, muitas vezes sem consultar a espiritualidade, tomam determinadas atitudes, né, por própria reunião, eles acham que tem condições eles mesmos tomar as decisões. Lembro que a Iracema relatou lá em Felixlândia, né, a casa espírita, simplesmente eles tomaram atitude lá, olha, manifestação, não vai ter mais manifestação espírita aqui, né, tomaram sem comunicar nada da espiritualidade. Já sabemos também que algumas casas espíritas tomaram decisão aqui, não se manifesta espírito de preto velho nem de índio. Tem de tudo. Então imagina como é que essa casa espírita vai estar sendo guarnecida. Quem está ditando isso para os médios? Quem está incutindo isso na cabeça dos médios? Os médios estão expulsando os bons espíritos, né? Então, talvez igual aqueles ali, tá? Porque essa questão do chip também, eles colocam no encarnado. Não é só no espírito desencarnado, não. Então, muitas vezes a gente pode estar sendo teleguiado, né? Por isso, muito importante nós termos a humildade, se um membro da casa espírita nos falar, Silo, você falou aí não tá legal, não. Tá, você
falou algo aí que está destoando um pouco do que é a base da doutrina espírita. Se eu não tiver essa humildade de aceitar essa crítica, então vocês podem rezar para mim, tá? Pode rezar, porque eu estou sendo talvez ludibriado e estou me julgando detetor de verdade. Muitos espíritos falham nisso, né? E não são poucos. Né? Muitos acabam aguçando muitas vezes, né, o ego, o orgulho de acharem detetores do saber, e aí é que cai, e aí é que toma um tombo. Né? Na hora que se dêem conta, nós sabemos inclusive, tá, né, espíritas renomados, inclusive dentro da área da psicografia, às vezes, né, com sucesso de várias vendas de livro, chegou a cair nesse ponto. Né? Não vou citar nome, né, em respeito, mas vocês sabem, né, de um espírita, né, que foi praticamente ludibriado e aos poucos foi sendo aguçado, né, o seu orgulho. Na hora que se deu conta, né, já estava nas mãos, normalmente, esse tipo de espírito aí, os magos negros. Então, eles são possuidores lá, né, de conhecimento e de domínio de técnicas que nós encarnados desconhecemos. São espíritos que blindam os seus sentimentos para usar quase só a razão. Defendem-se de qualquer laço afetivo do passado. Tá vendo? Eles bloqueiam toda e qualquer, né, parte do sentimento, né, para não ter remorso naquilo que eles fazem. Quase se manifestam, quando se manifestam em reunião mediúnica, o que não é muito comum, o fazem de maneira educada. Né? São polidos, né? O vocabulário, né, muito polido, muito limpo, são, né, extremamente inteligentes. Os médiuns lá devem, sempre diante de qualquer manifestação em reunião mediúnica, passar para os orientadores as suas impressões físicas, mentais e vibracionais. Então, por isso, muito importante esse diálogo. Mesmo aquele, né, que vai dar manifestação, mas se o outro está percebendo, é um médium de sustentação, né, relate, fale o que ele está percebendo, o que ele está vendo. Nesse caso, ele dá uma cutucadinha. Se deu uma cutucadinha, alguma coisa, se for um espírito realmente superior, ele não vai se contar uma cutucadinha. Aí é a hora que ele deixa escapar. Isso. Entenderam o que a Estevânia quis dizer, então? Quando esse espírito se manifesta, né, dá uma cutucada, é muitas vezes provocá-lo. Ou faz a mesma pergunta 4 vezes. Ou vamos usar 7, né? O Jaider fala muito no 7. Vamos fazer a mesma pergunta 7 vezes. Se ele perder a paciência, ele anda... É porque não é espírito superior. Compreende? Até fica mais fácil de... Então, você tira ele do equilíbrio. Mas aí vai falar, você é muito burro. A partir do momento que ele falar, então, peraí, então, agora você tirou o véu do seu rosto, agora nós estamos vendo quem é você. Aí quando ele se vê descoberto, ele se revolta, aí faz ameaça. Então, o coordenador deverá pedir ajuda mental, né, de outros participantes. É a hora, então, o grupo tem que estar unido, né? Mentalizações, concentrações, amparo até o próprio médium, né? Vão revitalizar as energias do médium. É preciso construir, né, um bloco vibracional para fazer frente às defesas energéticas. Vira um verdadeiro, né, como ele coloca aqui, né, um enfrentamento mental. Algumas reuniões, né, eu acredito que não era espírito dessa ordem, mas talvez seria espíritos feiticeiros. Os médios todos na mesa começaram a sentir, né, a dor muito intensa, dor de cabeça, criou assim, eles não estavam conseguindo concentrar. Aí, né, a prece, ela sempre, né, um lenitivo. E ela ajuda, né, a fazer essas correções. Então, quando ocorrer isso, né, uma prece. É uma prece porque nós abrimos o canal
né, de sustentação junto à espiritualidade superior. Não podemos esquecer nunca, nós estamos sendo sempre amparados pela espiritualidade maior. E o canal, né, que vai favorecer isso é a prece. Esses espíritos costumam receber energia de sustentação dos núcleos de trabalho que dirigem. E aí esse isolamento, o bloqueio, tá, ele pode ser mentalizado, né, criando-se uma redoma de proteção, né, aqui em volta da mesa, e aí bloqueia toda, porque muitas vezes esse espírito, o que eles fazem? Ele tem uma sustentação, normalmente lá do local que ele está. Muitas vezes não é nem na rua, não, lá à distância mesmo. E aí se eles não encontram passagem, que ele tem uma equipe muito grande, se eles não encontram passagem para vir direto, eles vão encontrar passagem muitas vezes num médico que está do lado. Compreende? Faz uma ponte. Então por isso que faz a mentalização de uma redoma que aí bloqueia, como uma calota de energia, né, cobre todos aqueles que estão na mesa, no trabalho. E aí eles, né, ficam, né, interceptam toda e qualquer emissão de energia deles. A contagem lá tem que ser acompanhada com atenção na mentalização de barreiras energéticas, isolantes e protetoras. O segundo passo é conduzi-los ao seu passado de iniciação, que quase sempre tinha um propósito positivo. Então, remeter eles, como é que eles começaram aquele trabalho? Muitas vezes ainda eram encarnados, né? Mostrar os propósitos iniciais ministrados pelos seus mestres e a perversão praticada por eles, né, com o passar do tempo, os desvios de conduta. Porque muitas vezes ali ele vê um meio que ele pode se dar bem, que ele, né, pode começar a enriquecer, né, de uma forma ilícita com aquilo. Então sempre tem uma forma, né, um caminho que ele adentrou que estava fora dos princípios que foi passado para ele pelo mestre dele. É importante então buscar suas lembranças afetivas e ministrar energias através da mentalização ritmada pela contagem no centro de força cardíaco. Então procurando fazer o desbloqueio, né? Está cristalizada a parte do sentimento, é o que eles procuram, né? Trabalhar sempre mais pela razão, não pelo sentimento. Então tirar essa cristalização, romper essas barreiras. E faz também ela invertendo a rotação do centro de força no sentido anti-horário, no centro cardíaco dele. Caso haja resistência, é necessário tentar novamente, invertendo a rotação do seu centro de força frontal. Muitas vezes não está conseguindo, então vai trabalhar no frontal, depois que trabalhou no frontal, volta de novo no cardíaco. Talvez é um trabalho de perseverança, até ele romper. Então o grupo, né, deve estar, né, unido, coeso nesse tipo de trabalho. Ela não é raro encontrarmos nesses espíritos um exilado de outros orbes, né? Tem se falado muito, né, sobre essa questão até da parte da ufologia. Então tá aí, o Jaider coloca lá. São exilados de outros orbes e acusam o criador de arbitrário, cruel, e falam de abandono. Se ainda houver resistência, é preciso dizer que será invertida a movimentação dos elétrons dos átomos que compõem o seu campo mental. É chamado também os spins. Aí vai trabalhar toda a questão do cérebro dele e faz toda uma inversão. Pessoal que trabalha muito na parte de, né, informática, né, na parte de programação, parte de máquina também, que é hardware, eles chamam de formatação, né? Mais ou menos isso que a espiritualidade vai fazer uma formatação, tá, no campo mental desse espírito. E aí o formatar, que vai praticamente tirar todos aqueles arquivos, que são os arquivos de vírus, mata eles, todos os arquivos de vírus, tá? Na realidade retira e deixa só as impressões favoráveis. Então é esse trabalho que se faz. Aí fica aguçado que é a parte do sentimento, né? A parte boa, né? Não é que deletar da outra parte, porque dentro do campo mental depois ele tem que responder tudo por aquilo que ele criou.
Mas por enquanto fica bloqueado ali. Então é esse trabalho que a espiritualidade faz. Nós ainda temos pouco conhecimento. O Jaider, inclusive, ele deixa, né, que isso é um capítulo a ser estudado ainda. É uma complexidade que ainda nós não temos uma base muito grande para poder estudar. E olha que já há muitos anos, né, nós temos um livro aí, que foi o livro Evolução em Dois Mundos. É um livro que ele nos traz muita informação a esse respeito. Então é um livro a ser estudado, né, com muita intensidade, e é onde nós podemos, né, associar a essa base do conhecimento, né, o que traz o André Luiz nesse livro, né, e trabalhando a questão da mediunidade nossa para favorecer esse tipo de trabalho, esse tipo de resgate. Após as tentativas, eles acabam cedendo, né? Chega um determinado momento, exatamente quando trabalha-se nessa formatação do campo mental, então acaba cedendo. Então faz o acolhimento, a prece e entregue eles na espiritualidade maior. Aqui, né, eu gosto de deixar sempre bem claro, é muito básico ainda. Aqui a gente só fez, né, um apanhado do livro Enigmas da Desobsessão, e muitas vezes a gente junta algumas partes de outros conhecimentos. Mas é importante nós estarmos sempre, né, em movimento de aprendizado. Buscar, né, estudar outras literaturas. É muito importante nós nos prepararmos, né, porque está para vir. A casa espírita, ela vai ser um abrigo de mentes em desatino, pessoas apavoradas com o que vai estar ocorrendo, mas não tem que ter desespero, está tudo sobre, né, a ordem do Maestro Maior, que é Jesus. Nós vamos ter um avanço muito forte no campo, né, de todas as áreas de tecnologia. Um avanço muito grande, e é muito importante que esse avanço esteja sendo seguido do avanço moral. E ele também está vindo junto. Aos poucos, né, o Divaldo, inclusive, ele relata isso, esses espíritos, né, porque quando você está falando de espíritos extraterrestres, nós temos recebido encarnações de espíritos, né, desde o ano 1972, né, quando se dá praticamente a constelação de Alcione, a abertura que há a recepção de vários espíritos vindos dessa região, né, no cosmo universal. E são esses espíritos que vão ajudar a trabalhar, estão já trabalhando intensamente, né, que Divaldo relata, tem a palestra dele que ele fala sobre os meninos índicos, né, as crianças índicos, né, as crianças cristais. Então são esses espíritos. Da mesma forma está sendo nos relatado, até o Jaider traz isso, né, esses espíritos, também magos negros revoltados, que foram exilados, né, estavam num planeta já de regeneração e foram exilados para cá. E não estão aceitando isso. E alguns deles, né, desencarnaram e estão associados a esses magos negros, né, em revolta. Ele relata, inclusive, olha ao que ponto que chega muitas vezes um ódio de um espírito, em que condições lastimáveis chega. Ele relata que o espírito, ele falou que ele ia ficar renitente no mal, ia continuar fazendo mal até que o Criador tomasse decisão de exterminá-lo. Porque ele queria provar para o Criador que ele foi falho na obra dele. Olha o estado em que chegou esse espírito. Ele está renitente no mal, ele fala que ele quer fazer o mal até que, né, o Criador veja que realmente não tem jeito e exterminá-lo. Acabar com ele como espírito. Para provar para o Criador que a obra do Criador não é perfeita. Olha em que estado que chega. Então é muito importante nós aurirmos todo esse apanhado, né, de conhecimentos e sabermos também como nos proteger dessas energias densas, dessas energias pesadas. Cada vez mais vai estar vindo, né, irmãos despreparados da parte espiritual. Nós temos que estar, né, de coração e braço aberto para acolhê-los, né, com discernimento, tá? E sem deixar também, né, que as dores, né, as angústias deles nos afetem.
Tá? Nós podemos acolhê-los, estender as mãos, mas não podemos carregar os fardos deles. É muito importante isso. A Iracema sabe muito bem disso, né, Iracema? É muito importante, né, nós aprendermos como ajudar as pessoas sem absorver o problema da pessoa. Então vamos nos preparar para isso. E vocês, né, nós todos, né, vamos estar vendo a partir do ano 2019, no segundo semestre, né, vários acontecimentos. Vários acontecimentos. O mundo pode entrar em pavorosa. Mas, né, com muita responsabilidade, a espiritualidade tem preparado, e os primeiros acontecimentos, né, vai se dar no campo, né, no campo da erreticidade, e a casa espírita, onde nós vamos estar mais preparados para estar recebendo esses irmãos de outros orbes. Que a luz e a paz do nosso Mestre Jesus abençoe a todos. Então nós vamos, tá? Os próximos passos no dia, nós vamos interromper agora esse final de ano, vamos retornar no dia 27 de janeiro de 2019, nós vamos fazer o capítulo 19, que é a parte da dominação telepática, do livro Nos Domínios da Mediunidade.